que o Paulo Suez disse para o bispo, quando ele disse que não podia me demitir? Ele disse, eu lhe asseguro que ele tem mais fé do que metade dos bispos da CNBB. Ele era teólogo, aí eu fiquei no jornal. Aí o Paulo vem para casa, depois da reunião, e me conta isso. Eu disse, Paulo, eu nunca te enganei sobre o meu agnosticismo, sobre... Aí ele disse, deixe de ser bobo, você pensa que fé é acreditar num Deus barbudo que criou o mundo? Não, fé não é isso. Fé é acreditar numa causa cristã, justa, etc., e se jogar de corpo e alma nela. Você está nisso, você tem fé. Eu disse, bom, se você está dizendo, você é teólogo, obrigado, então eu tenho fé. Nós tínhamos uma briga muito forte com os salesianos, que era o setor mais reacionário, mais conservador, aliado dos militares, da FAB. Eu levei com o Mário Adolfo, eu conto isso numa crônica, eu levei com o Mário Adolfo, esse chargista, e mais 2 alunas do curso, nós levamos o Porantim mimeografado para São Gabriel, num avião da FAB. Nós conseguimos, uma aluna tinha um pai que era, e conseguimos no avião da FAB. Chegamos em São Gabriel, o avião parou para se reabastecer, nós íamos para Jauareté, levando na bagagem uns 150 a 200 exemplares do Porantim mimeografado, escondido. Mas só os salesianos perceberam que eu estava lá, avisaram para a FAB, e aí a FAB disse, não, vocês não vão poder ir para Jauareté, porque tivemos problema, tem oficiais que têm que ir, não tem mais lugar no avião. Tudo mentira. Aí eu embaixo do avião, o avião já... E eu tinha feito amizade com um índio que veio com a gente de Manaus a São Gabriel. Aí eu tô lá com ele, aí eu digo em pé debaixo do avião. Disse, olha só, eu tenho aqui dentro dessa bolsa 150 exemplares do Porantim. Se você quiser levar para Jauareté, nós agradecemos. Se você disser que não pode levar, nós compreendemos, por causa da... Você pode levar? Aí ele fez assim, disse, aí disse, empurra a bolsa aqui para o lado da minha mala. Aí eu empurrei, ele levou para lá. Quer dizer, o Porantim entrava clandestinamente no Rio Negro. No Amazonas, vivi lá até os 18 anos, quando eu vim para o Rio. E eu fui amestrado, não ver índios, porque a cidade de Manaus, quer dizer, que está muito próxima, está cheio de índios dentro da cidade, ela não quer se identificar com os índios. Então, a escola, a mídia, a família, eles afastam a gente disso. Vim para o Rio, do Rio eu fui exilado para o Chile, do Chile fui para o Peru, do Peru para a França, na França conheci minha mulher, que é linguista, e voltamos para o Peru na época da oficialização do Quechua. E aí eu dei alguns cursos de formação para professores bilíngues, porque tinha uma proposta da educação bilíngue que você tinha que fazer um diagnóstico da situação local. E me pediram, então, que eu trabalhasse com os professores indígenas de como fazer esse diagnóstico. E aí eu fui entrando um pouco na questão indígena. Quando eu voltei do exílio, eu, apesar de ter feito a universidade no Rio e a minha militância política ter sido no Rio, eu voltei pouco antes da anistia e eu voltei para Manaus, onde estava toda a minha família. Eu tenho 9 irmãs mulheres e 2 irmãos homens. Então voltei para lá, porque a organização a qual eu pertencia estava esfacelada já, e eu voltei para Manaus para ter um pouco o apoio da família. E em Manaus, eu fui preso, passei pelo Exército Brasileiro,
passei 21, 22 dias preso, foi muito desagradável. Me soltaram, eu fiz concurso para a Universidade do Amazonas, entrei, e aí eu queria retomar minha militância, só que as esquerdas estavam todas esfaceladas. E aí o Darcy Ribeiro, com quem eu tinha trabalhado no Peru, com ele e mais com a Berta Ribeiro, a então mulher dele, o Darcy vai para Manaus para dar um curso para gente de pastoral indígena. Eu li no jornal, fui lá na casa de retiro onde ele estava, ele me recebeu com muito carinho, me apresentou para Dom Pedro Casadaglia, para Dom Tomás Balduino, enfim, para o CIMI, que ia começar no Amazonas, não tinha CIMI regional Norte 1. Ele estava sendo criado naquele ano, que foi ou 77 ou 78, e aí eu achei que era, digamos, um bom lugar de militância, ali junto com a igreja, com a questão indígena. E aí eu participo das primeiras reuniões do CIMI Norte 1. Como eu sou jornalista, onde eu chego, eu tenho a mania de dizer, vamos fazer um jornalzinho. Isso foi assim no movimento estudantil, foi assim na CUT, foi assim no próprio Partido dos Trabalhadores. Eu fui presidente no Amazonas do Partido dos Trabalhadores e criei um jornalzinho do Partido dos Trabalhadores também, a Lucta Social. Participei também jornal da CUT, de sindicato dos professores, etc. E aí, quando eu chego no CIMI Norte 1, assim, na primeira ou segunda reunião, eu propus, vamos fazer um jornalzinho, porque Manaus não está informada do que acontece com o mundo indígena. A gente fez o jornal mimeografado. Os 8 primeiros números são mimeografados, e tem charge já desses números mimeografados. Foi interessante porque a gente discutiu o nome do jornal, não sei quanto, e tinha de não, vamos. E aí eu cheguei em casa, abri o livro do Curto de Moendaju, tinha lá uma foto do Remo Porantim. Eu chamei meu sobrinho de 11 anos, que eu não sei desenhar, tá vendo essa foto? Desenha aqui. Ele desenhou. Então, aquele primeiro desenho que aparece do Porantim embaixo do título foi meu sobrinho de 11, 12 anos que fez o desenho. Mais de 100 índios mortos no Rio Maiá. A imprensa não deu, nada aconteceu, e aí o general Smart, que era o presidente da FUNAI, disse, não foram 100, foram 36. Aí o cara da FUNAI em Manaus dá um outro número, não sei quanto, e nós, no número posterior, publicamos os nomes dos índios mortos, porque nós éramos o único jornal em todo o Brasil que tínhamos correspondente em todas as aldeias indígenas. A gente se reunia para fazer a pauta. A pauta a gente elaborava em função dessa correspondência que chegava. A gente recebia correspondência das aldeias indígenas, inicialmente da Amazônia, mas o jornal cresceu tanto que, quando ele passou a ser em offset, depois da Assembleia Geral do CIMI, a qual eu participei, em Goiânia, o jornal passou a ter uma cobertura nacional. Então, a gente recebia esse material, avaliava e escolhia isso, aquilo. O jornal mimeografado, ele teve um êxito tão grande, para vocês terem uma ideia, que os jornais de todo o Brasil deram na primeira página a notícia veiculada pelo Porantim. O Estadão nos chamou de confrade, o Estado de São Paulo. O nosso confrade no Amazonas, porque ele não sabia nem que era mimeografado. Por quê? Porque a gente estava antenado em todas as aldeias. E também o que vinha das aldeias era um material em estado bruto. Por exemplo, uma freirinha lá do interior do Pará mandava uma carta dizendo, poxa, os Xicrim e Caiapó estão sofrendo, não sei quando. Né? Eu aprendi muito sobre a questão indígena no Porantim, porque nem eu, nem ninguém ali sabia quem era Xicrim e Caiapó. Aí eu pegava aquele livro do Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização,
que tem um índice por etnias. Aí eu procurava Chiquinho Caiapó, páginas tais, 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 tais. Eu ia lá, lia só aquela página por causa da pressa, que eu tinha que contextualizar historicamente para pegar aquela notícia jornalística e dar uma linguagem jornalística e um conteúdo também para ela. Porque o leitor, como nós, não sabia também que era o Chiquinho Caiapó, quantos eram, que língua falavam, a história dele, as lutas dele. Então, a gente contextualizava dessa forma, né? E aí passei a ler outros livros também que iam ajudando a gente a fazer o jornal. Tinha uma denúncia, em plena ditadura, que os índios Vaimiri e Troari tinham sido bombardeados pelo exército brasileiro. O Carlos conhece essa história por causa da Comissão da Verdade. E aí o Paulo vinha com o editorial esculhambando com o exército brasileiro. E eu, redator-chefe, disse: Paulo, isso não pode sair. A gente tem prova? Não, mas eu vi que o Paulo não pode sair, Paulo. Por quê? Eu disse: olha só, se eu for criticar a pastoral dos salesianos, que o CIMI criticava, né, os internatos salesianos, e, em vez de criticar os salesianos, se eu criticar a igreja, você, Paulo, vai ser obrigado a defender a igreja. Você está esculhambando com o exército, vão fechar o Porantim. Nós estamos numa ditadura. Vão fechar o Porantim. Eu vou ser preso. Eu não me importo de ser preso, porque já fui várias vezes. Mas, não dá. E aí o Paulo recuava. Ele veio várias vezes tentando. E depois, quer dizer, com a abertura, etc., aí a gente escancarou, né? Para dar uma ideia de como era complicado essa situação. Mas eu tinha ampla liberdade dentro do jornal, né? A tal ponto que o ex-prefeito de Manaus, que era então governador de Rondônia, Jorge Teixeira, coronel do Exército, nomeado pela ditadura, ele chega em Manaus, dá uma entrevista para colunista social e diz, esculhamba com os índios, diz: os índios são os bestalhões, eu vou jogar eles para o outro lado do rio, a propósito de um conflito que tinha em Rondônia. Aí eu fiz uma nota, Teixeirão bobalhão. Aí a Regional Norte 1, os bispos se reúnem e aí cai de pau em cima. Isso é um jornal da igreja, não pode chamar um governador de bobalhão, não sei quando. Aí os bispos da CNBB Norte 1 delegaram ao Dom Ângelo Tcherqua, que era o bispo de Parintins, um reacionário, assim, para ele puxar minhas orelhas. Aí ele me chama, em nome dos bispos da regional. Meu filho, com aquela fala melíflua, né? Meu filho, isso é um jornal de igreja. Você acha justo chamar um governador de bobalhão? Como é que você dá uma nota dessa? Eu disse: olha só, nós só estamos devolvendo o que ele disse para os índios. Se eu não posso chamar um governador de bobalhão, muito menos o governador pode chamar várias nações indígenas de bobalhões. Aí ele disse: sim, meu filho, mas olha, não sei quanto contemporâneo. Faça uma nota de retratamento. Eu digo: não, pode deixar que eu faço. Fui para a redação e coloquei no título: Teixeirão ex-bobalhão. Aí levei para ele. Ele disse: não precisa mais, não publica, não precisa mais fazer nota nenhuma. Então, era toda uma negociação também que a gente tinha, porque o CIMI era avançadinho. CIMI, Bartolomeu de las Casas. Os bispos do CIMI, Pedro Casadaglia, Tomás Balduino, Moacir Greque, eram gente assim, de ponta. Em julho de 80, tem várias charges do Mário Adolfo sobre essa visita do Papa, né? Mas era isso, olha, a coisa era tão... Nós tínhamos infiltrado no meio de salesianos um padre conservador salesiano, o padre Casimiro Baxter, era da Lituânia, era conservador, era um homem conservador politicamente, mas era vinculado
pelas tripas aos índios. Ele aprendeu a língua tucana, ele amava os índios, e ele percebeu a sacanagem dos salesianos com as línguas indígenas, com os índios. Então, ele passava por baixo dos panos. Tudo isso pode ser divulgado agora, porque ele já morreu, inclusive. Ele passava por debaixo dos panos as informações, e aí eu fazia uma matéria, mas eu não podia assinar também, porque eu era o redator-chefe, e os salesianos podiam... e aí eu assinava J. Barbosa. João Barbosa é o nome do meu pai. Eu assinava J. Barbosa e mandava porrada. E aí os salesianos ficaram loucos, querendo saber quem era esse antropólogo J. Barbosa. Um outro fato. Nós recebemos... Eu estava, por acaso, porque a gente trabalhava mais em casa, mas eu estava, por acaso, na sede do CIMI, que era uma salinha que nós tínhamos no bispado lá, né? Aí vem um padre canadense, que era de Tapauá, Rio Purus, e o padre vem e disse: olha, depois do golpe militar de 64, no início de abril, os comerciantes locais, sorveiros, seringalhistas, se reuniram e fizeram uma expedição de punição aos índios Juma e mataram mais de 50 Jumas, etc. Aí eu anotando, está aí, manchete do jornal, e anotei tudo, batendo na máquina de escrever ainda. Meia hora depois, uma hora depois, o padre volta e disse: olha só, eu falei lá na minha congregação, eles disseram que meu nome não pode sair no jornal. Aí eu disse: mas por quê? Ele disse: porque eu vou voltar para lá. E se eu estou denunciando esses comerciantes, um vereador, o ex-prefeito, nominalmente, eu disse: padre, é uma pena, mas então a matéria não pode sair, porque nós temos de ter alguém que denuncie. Que pena, ele foi embora. E aí, com o Paulo Sus, a gente se lembrou do padre Yazig. O padre Yazig era um jesuíta, genial também, comprometido até. Aí saímos caçando o Yazig. Encontramos o Yazig no interior do Paraná, por telefone. E aí eu falei com o Yazig, disse: padre, é o seguinte, o senhor sabe o negócio do Juma lá, o massacre? Se eu vi muito por alto, mas não estou informado, não. Eu disse: pois é, veio um padre canadense que disse isso e aquilo. Mas como ele vai voltar para lá, ele não pode assumir isso. O senhor assume? Ele disse: claro que eu assumo. Aí nós passamos o pau, né? Yazig denuncia, papapá. E aí eu tinha vários repórteres do jornal que eram meus alunos do curso de jornalismo da Universidade do Amazonas. Aí eu peguei duas alunas, a Conceição e a Natasha, e disse: leva esse jornal para a Polícia Federal e pergunta deles quando é que eles vão fazer o inquérito por esse crime. Aí elas foram lá e disseram: não tem condição. Aí elas voltaram, aí nós: Polícia Federal se recusa. Aí eles chamaram a gente. Não, vem cá, não é bem assim, não sei quanto. É que nós estamos sem condições materiais, mas nós vamos abrir o inquérito. Abrir o inquérito. Só que era uma coisa para constar. E a gente ficou em cima. Conceição e a Natasha, todo mês, iam encher o saco da Polícia Federal. Até setembro de 1980, quando eu fui para a França fazer meu doutorado pela universidade, com a bolsa da CAPES, e aí o Paulo tinha sido eleito secretário-geral do CIMI, e o Paulo leva o Porantim para Brasília. Nenhuma censura externa, porque a gente estava protegido pelo manto da Santa Madre Igreja e de Nossa Senhora Aparecida. A instituição dava essa garantia. Agora, tinha o que eu falei para vocês, uma autocensura, né? A gente era jabuti aí. A gente ia até onde podia, avançava, dava uma recuadinha aqui, ia. Era um pouco esse jogo. Mas nós não sofremos assim
nenhum tipo de censura. Eu fui correspondente do jornal Opinião, em Paris, e ali nós tivemos censura brutal, de aparecer páginas e páginas em negro, porque eles tinham censurado, e eles censuravam, eles chegaram a censurar matérias reproduzidas do Le Monde, porque o Opinião tinha um contrato com o Le Monde. Mas o Porantin não, porque também o Porantin já se dá no momento em que a sociedade brasileira estava se organizando, né, lutando contra a ditadura, já estava as diretas já um pouco nas ruas. Eu, como professor, por exemplo, eu regulava muito. Pô, eu fui preso em Manaus, saí da prisão para fazer um concurso. E aí tinha um cara da Polícia Federal dentro, um aluno, que foi reprovado 3 vezes seguida, porque não vinha fazer prova. E aí os alunos me disseram, professor, ele não quer passar, não, porque ele quer continuar sendo seu aluno para lhe espionar. Aí, na 4ª vez, ele não fez a prova, eu digo, não, você vai passar agora. Não, mas eu faltei muito. Não, mas eu disse, se ajuntar as 4 vezes que você fez, já dá mais do que o suficiente. Passei o cara para me ver livre do cara, né? Mas eu, pessoalmente, regulava assim. Eu via nos jornais de São Paulo, os metalúrgicos do ABC fizeram a greve geral. Aí eu me empoderava, chegava dentro da sala de aula, esculhambava com a ditadura. Aí vinha, não, Lula preso, não sei quanto, sindicato reprimido. Aí eu dava aquela esvaziada, né? Então, o nosso humor e a nossa coragem, ela estava contextualizada no plano nacional.